Soberano Deus, grandioso, maravilhoso Pai, grande és tu, e sabemos que não há outro além de ti, ó Pai. Queremos render graça porque o Senhor é bom, e queremos agradecer pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã em nossas vidas. Que possamos, ó Pai, como servos do Senhor, fazer sempre a tua vontade, ó Pai. Cuida, Senhor, de nós, como o Senhor tem cuidado, mas nos ensine, ó Pai, esquadrinhe o nosso coração, tira esse coração de pedra e coloca um coração de carne, Pai, para que nós possamos sempre pensar nas coisas do alto, pensar nas coisas do Senhor, que possamos aprender a cada dia mais para amar mais as pessoas, ó Pai, porque sabemos, ó Pai, que esse mundo está carente de amor, ó Pai. E sabemos, ó Pai, que o inimigo tem se levantado, ó Pai, contra o teu povo, mas ele não tem poder porque nós somos ungidos do Senhor. Obrigado, Senhor, por esses homens, por essas mulheres valorosas que possam se dedicar a cada dia. Obrigado por essa live, ó Pai, pelo teu ensino, que através do Alessandro, ó Pai, o Senhor possa falar aos nossos corações, que possamos aprender a cada dia mais, mas também colocar em prática, Senhor. Porque sabemos, ó Pai, que a tua palavra é que salva. A tua palavra cura, restaura, transforma vidas, ó Pai. Assim como nós fomos transformados, estamos sendo transformados a cada dia, Senhor. Mas que possamos fazer, ó Pai, a tua vontade. Tira o nosso eu, Senhor. Obrigado, Senhor, pela nossa saúde. Ó, Papai, obrigado pelo alimento, Pai, obrigado pelo nosso trabalho. Obrigado pelo financeiro, Senhor Deus. E queremos agradecer porque o Senhor tem cuidado do teu povo, Senhor. Clamamos a ti, ó Pai, nossos irmãos e irmãs que estão precisando de um toque especial do Senhor. Que seja através da saúde, que seja através do financeiro, que seja através do emprego, o Senhor possa abrir uma porta de emprego, Senhor Deus. E que possamos, ó Pai, reconhecer o Senhor em nossas vidas. Fala, Senhor, aos nossos corações. Fala conosco, ó Pai, porque carecemos do Senhor, papai. Sem ti nada somos. Tem misericórdia de nós, ó Pai, porque somos pecadores. Mas o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado pelas nossas vidas, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por esse dia. Obrigado pela chuva, pelo sol da manhã, pelo ar que respiramos, por tudo que o Senhor tem nos dado, Pai. Porque sabemos tudo provém do Senhor. E sabemos, ó Pai, que não cai uma folha se o Senhor não permite. O Senhor conhece quantos fios de cabelo tem em nossas cabeças, Senhor Deus. Obrigado pelas nossas vidas. Em nome do teu filho amado Jesus é que oramos e agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Agradecer a Deus por mais esse privilégio que Ele nos dá nessa quinta-feira, né, de podermos estar reunidos, e agradecer ao Barbosa pela oração, porque sabemos que é só Deus, né, que nós podemos buscar a força, a confiança e manter nele sempre viva a nossa esperança. Sabemos que Jesus, né, trazendo para o contexto que a gente tem estudado, muitas vezes pela dureza como ele abordou, né, o intérprete da lei, o próprio fariseu, lá na casa do fariseu, mas o objetivo de Jesus não era afastar essas pessoas de Deus, mas era levar ela a uma reflexão, né, levar tanto o fariseu como o intérprete da lei e as pessoas que lá estavam, para poder refletir sobre essa condição, né? Eu revendo o estudo da semana passada, né, relembrando a colocação que o Giovanni fez, e justamente nesse sentido, como eu também abordei, de a gente poder refletir sobre a nossa conduta, né, a nossa praticidade, porque a gente não pode, né, assim, relaxar. Por quê? Porque nós temos uma grande responsabilidade diante do mundo, como aqueles que são propagadores do reino restaurado. Se eu e você, como igreja, a gente não viver essa restauração, como é que a gente vai levar para o mundo uma mensagem restauradora, né? Para que as pessoas possam realmente abrir os olhos, ouvir a Cristo. E é um ponto que me chama a atenção na aula da semana passada, justamente pela forma como Jesus aborda, pela praticidade, seja trabalhando, né, ensinando ao fariseu, seja na outra metade do capítulo 11, falando com o intérprete da lei. Agora, um ponto que a gente pode ressaltar, como a gente vai ver na aula de hoje, qual foi o resultado para eles? Será que, de fato, eles deram ouvidos? Será que realmente aquilo, né, aquela oportunidade que Jesus estava dando para ele, seja para o fariseu, seja para o escriba, que não é um outro nome dado ao intérprete da lei, será que eles realmente buscaram, repensar, refletir sobre aquilo que Jesus havia ensinado? E um ponto que a gente vai ver hoje, algumas exortações que Jesus vai fazer para quem? Para aqueles que nesse momento estão aprendendo com o mestre.
mas que logo depois, daqui a algum tempo, serão quem? Aqueles que serão responsáveis pela proclamação do reino restaurado, assim como nós hoje. Então, vamos entender a importância que temos em relação a entendermos e vivermos o cuidado, o valor do Espírito Santo, né? Em relação ao sentido da essência que a palavra que eu e você anunciamos, ela precisa ter aonde? Na nossa vida. Pedir para um voluntário ler para a gente do versículo 53 até o capítulo 12, versículo 12. Eu vou pegar esse pedacinho, eu não fiz semana passada, porque eu vou encaixar ele nesse contexto aqui do capítulo 12. Né? Ele está mais para o contexto do capítulo 12 do que para a primeira metade do capítulo 11. Alguém pode ler para a gente 11:53 até o 12:12, por favor? Eu posso ler, tá boa na internet? Tá, dá para ouvir bem, Giovanni. Tá. Quando Jesus saiu dali, os fariseus e os mestres da lei começaram a opor-se fortemente a ele e a interrogá-lo com muitas perguntas, esperando apanhá-lo em algo que dissesse. Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que se venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado nos telhados. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão, ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer. Obrigado, Giovanni. E aí a gente vai perceber que esses 2 textos eles já estão ligados na continuidade, né, do capítulo 11. E o ponto que nos chama a atenção é que quando ele inicia no versículo 53, olha a ligação que ele faz. Saindo dali de onde? Da casa. Lembra, Jesus no capítulo 11, na primeira parte, ele recebe lá no capítulo 11, versículo 37, ele recebe o convite de um fariseu para ir comer, né? E provavelmente ele vai ter essa refeição, desfrutar dessa refeição junto com seus discípulos aonde? Lá na casa do fariseu. E aí ele fala na primeira parte, ele exorta os fariseus, depois o intérprete da lei disse, olha, mas tu nos ofendes a nós outros. E aí Jesus vai, né? E também trabalha a questão lá dos temas voltados dos ai de vós, para quem? Para os intérpretes da lei. Termina a refeição, ele sai, versículo 53, saindo Jesus dali, e aí perceba a praticidade dos escribas, ou intérprete da lei, e os fariseus. Ao ouvirem o que eles ouviram, qual foi a postura deles em relação a Jesus, de acordo com o versículo 53 e 54? Eles aprenderam, eles ouviram, eles tornaram práticas as palavras de Jesus, 53 e 54? Eles tornaram práticas as palavras quando eles ouviram da parte de Jesus? Não, se opuseram a ele.
a oposição, eu diria assim, que ela até se ampliou, né? A rejeição deles em relação a Jesus, ela até ampliou. Por quê? Versículo 53. Saindo dali, passaram os escribas e fariseus a arguí-lo. E arguí-lo de que forma? Com veemência. Então, eles passaram a indagá-lo, a levantar questões. E questões essas de maneira assim, veemente, com intensidade. Arguir aqui é como se fosse, por exemplo, é um termo jurídico para perguntar, levantar questões, sejam elas com prova, baseados em prova, ou sejam elas levando ou linkadas assim no sentido de razão. E aí levantavam questões, indagavam Jesus e faziam isso de maneira intensa. Quando eu ouço essa expressão, é como se fosse uma pergunta atrás da outra, uma pergunta atrás da outra, né? E tentando fazer com que Jesus, versículo 53, ele, né, com a finalidade de procurar o quê? Confundi-lo. Então, a gente vai aqui fazer com que ele fique desnorteado com as questões e uma hora ele vai como eu posso dizer assim, se atropelar nas suas respostas, e o que vai acontecer? Ele vai trazer ou vai falar algo que é inconveniente à lei ou é contraditório, e aí qual era o objetivo deles? Aprender? Não, procurar confundir Jesus. Na segunda metade do versículo 53, eles transmitem justamente isso. Olha o outro propósito que eles tinham, versículo 54, com o intuito de tirar das suas próprias palavras motivos para acusá-lo. Ou seja na segunda metade do 53, ou seja, no 54, o motivo deles era o quê? Criar uma emboscada. Não era abrir o coração e dizer, olha, Jesus, tudo aquilo que você falou, nós realmente refletimos e entendemos que nós estamos fazendo errado. Nos ajude a fazer o certo. Nos ajude, ore por nós, para que a gente possa realmente buscar verdadeiramente o caminho de Deus. Não, não era esse o propósito. E uma lição para a gente é justamente como propagadores do reino de Israel, nós não agirmos como esses homens. Somos falhos e precisamos reconhecer a nossa fraqueza, a nossa pequenez diante de Deus e de Jesus. Mas nós temos o poder de Deus porque dentro de cada um de nós habita quem? O Espírito Santo do Senhor. Então, se é nosso desejo realmente buscar fazer a vontade de Deus, nós temos essa condição baseada no quê? De entendermos a nossa condição, mas, acima de tudo, a ação de Deus por meio do meu e do seu querer em fazer a vontade de quem? Do Senhor. Se errarmos, precisamos nos ajoelhar diante de Deus, para que possamos pedir a Ele força e realmente nos arrepender de maneira prática em relação àquilo que a gente faz. Se erramos em relação aos nossos irmãos, precisamos nos ajoelhar no sentido de nos submeter para quê? Para que justamente possamos resolver aquela questão, para que nenhum nem o outro possam ser afastados ou se afastarem da presença de Deus e da prática da sua vontade. Esses homens, ao invés de buscarem a Deus de maneira verdadeira, sincera, eles estavam tentando o quê? Acusar Jesus. É como se eles ficaram ofendidos, machucados, o ego deles era tamanho, que eles não conseguiam enxergar aquilo que eles estavam fazendo de errado, como o próprio Jesus o orientou, né? Admoestou a cada um deles. E o ponto que a gente pode refletir nisso é que Jesus, ao estar ouvindo e respondendo às questões desses homens, olha o que acontece com a população, versículo 1 do capítulo 12. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram ao ponto, né, de uns aos outros se atropelarem. Enquanto uns não querem ouvir, o que outras pessoas querem? Querem ouvir. Claro, muitas vezes, talvez na maioria dessas pessoas não tinham como propósito, né, assim de maneira integral ouvir Jesus, mas Jesus ia oportunizar a essas pessoas que eles pudessem ter conhecimento a respeito de quem? A respeito da vontade de Deus. Uma certa vez, né, eu trouxe num estudo, há muito tempo atrás, tipo, o que seria de nós? O que seria da minha mãe, de mim, ou cada um de nós, se a pessoa que um dia nos trouxe o evangelho, ela tivesse ficado em silêncio? Ela não tivesse entendido
a mensagem do Evangelho e a importância que ela tem para outras pessoas. E se ela tivesse ficado em silêncio, onde nós estaríamos? Então, olha só a importância que essa pessoa teve ao entender o plano de Deus e nos trazer essa resposta. E mais, não somente ela trazer, mas cada um de nós, ao ouvirmos essa mensagem, refletirmos sobre ela e enxergarmos a nossa necessidade. Muitas dessas pessoas estavam buscando Jesus por diversas necessidades, mas Jesus estava preocupado com que necessidade delas? A vida espiritual. E mais, de maneira mais enfática, com os seus discípulos, como a gente vai ver já no decorrer do texto. Por quê? Porque um dia, né, Jesus ele ia voltar para a direita do Pai. E quem seriam os responsáveis pela propagação do reino restaurado? Esses homens que estavam aqui com Jesus. Por isso, essas multidões, essa multidão, e um ponto que a gente pode observar quando fala miríades, nesse caso aqui, era uma grande multidão. Normalmente o termo miríades é traduzido por 10.000, mas aqui não é o caso, ele está trabalhando a ideia como se fosse uma grande multidão de fato, que estava cercando Jesus a tal ponto, uma encostada na outra, que elas estavam se atropelando. Elas estavam se atropelando. E aí, como a gente continua na leitura no versículo 1, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, tomem cuidado. Mas é para tomar cuidado com o quê? De acordo com o versículo 1 do capítulo 12, é para tomar cuidado com o quê? Fermento dos fariseus? Fermento dos fariseus. Por que fermento dos fariseus? O fermento dos fariseus é o quê, de acordo com Jesus? A palavra. Hipocrisia, mentira. É a hipocrisia, né? É uma palavra que é usada normalmente no teatro grego. E ela representa como a pessoa que finge ou pretende ser alguém que ela não é. Então, olha só. Então, ele está trabalhando isso com quem? Com a liderança lá, os fariseus, escribas, os intérpretes da lei. Eles queriam mostrar uma espiritualidade, eles queriam mostrar conhecimento, né? Mas, ao mesmo tempo, como a gente viu na semana passada, eles não tinham a condição de tocar com o dedo, fazer um esforço com o dedo que seja, mas sobre o povo, eles sobrecarregavam. Então, Jesus, pela atitude que esses homens estão tendo, ele diz, tomem cuidado. E ele exortando os seus discípulos, os futuros proclamadores do reino restaurado, para que eles não hajam baseado no fermento de quem? Dos fariseus. Não hajam dessa forma, nessa condição. Diga, Giovanni. Eu tenho uma dúvida aqui, lendo aqui, quando nós começamos, quando Jesus saiu dali, já vimos que foi da casa do fariseu, aí os fariseus continuaram com ele e passaram a interrogá-lo, está no 53 isso. Então, os fariseus saíram junto com Jesus e tentaram pegar ele de alguma forma no que ele dizia. E quando Jesus disse isso, tenham cuidado com o fermento dos fariseus, será que os fariseus estavam presentes? Acredito que sim. No sentido primeiro, porque eles, os discípulos, estavam vendo lá na casa, na postura de Jesus em relação ao intérprete da lei e ao fariseu, e eles também eram testemunhas oculares das indagações. Eles indagando Jesus. E ao verem isso, né, Jesus esclarecendo aquilo que eles haviam visto, para que eles pudessem tomar cuidado, para que eles não se tornassem da mesma maneira. Ou seja, hipócritas. Agir de um jeito que eles não são. Por quê? Porque esses homens, tanto é que Jesus deu essa oportunidade, até o Barbosa citou semana passada, Mateus 23, se não me falha a memória, não foi, Barbosa? O capítulo todo, Jesus ele fala vários ais, justamente com que finalidade? Para condenar esses homens? Não, para levá-los à reflexão da forma como eles têm se conduzido espiritualmente. E aí é um ponto para os discípulos, para nós hoje, tomarmos cuidado, entender a nossa condição diante de Deus
e entender as nossas limitações. E não no sentido de nos colocarmos como super-obreiros, super-homens, super-mulheres da fé, entendendo que nós somos limitados e somos falhos. E precisamos sempre, continuamente, andar de acordo com a vontade de quem? Do Senhor, buscando viver a praticidade da palavra. Tanto é que Jesus enfatiza isso. Diga, Barbosa. É isso que eu ia falar agora, complementando o que você falou. Nós precisamos ter o discernimento de ficar na palavra. Se você tem alguma dúvida, alguma coisa, não queira... Porque as pessoas conseguem extrapolar, né? Ir além daquilo que está escrito. Isso é o maior problema hoje. Vamos seguir o que está escrito aqui na lei. A palavra diz que a gente não pode nem aumentar nem diminuir. Então, permaneça, porque se você tiver dúvida em alguma coisa, a gente vai permanecer. Porque os fariseus, eles tinham conhecimento. Só que ele quer fazer o quê? Que você tirar a prova, né? Ele quer ouvir da sua boca. Esse é que é o problema. O cara estava indagando Jesus. Não, e aí, qual que é a sua resposta, chefe? Não é assim? E a gente tem que tomar o maior cuidado, porque senão você vai ficar indo em vários lugares. É um barco à deriva, né? De um lugar para o outro. Você não para aqui, não para em lugar nenhum. Então a gente tem que tomar o maior cuidado. E isso é muito importante. Obrigado aí, Alessandro. Obrigado, mano. E é um ponto como você colocou. Algo que nós precisamos trabalhar, né? É assim, nós precisamos falar onde a Bíblia fala e calar onde ela cala. Nós não temos essa autonomia para acrescentar. Então, até onde ela vai? Alguém chega, aí pergunta, diz, olha, a Bíblia diz isso, mas isso, ó, isso aqui ela não revela. Mas um dia, lá na glória eterna, a gente vai ter eternidade para perguntar de Deus. Então, guarde essa sua questão, porque no momento foi isso que Deus nos revelou. Então, falamos onde a Bíblia fala e precisamos calar. Porque se a gente acrescentar, a gente está indo contra, né? Está indo na contramão da vontade do Senhor. Porque se ele não deixou, é porque não importa para a gente, não vai fazer diferença em relação à nossa vida espiritual. E a hipocrisia, ela é tão assim, ela é tão nociva, né? Que ela é frágil. Olha só o versículo 2 e 3. Nada há encoberto que não venha a ser revelado. Nada que está oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo que disserte às escuras será ouvido em plena luz, e o que disserte aos ouvidos no interior de uma casa será proclamado aonde? Nos eirados. E olha aí, ela é frágil. Não adianta o homem, por exemplo, como o homem tentar omitir do outro. Porque quem é o homem? O homem enganando o homem. Agora, enganar a Deus, enganar o Espírito que habita dentro daquele que recebeu ele por meio do batismo, não tem como enganar. Então, é essa a ideia que Jesus está trabalhando no versículo 2 e 3, a fragilidade da hipocrisia. Esses homens podem se mostrar espirituais, mas aí quando eles estão frente a frente com Jesus, eles podem ali dizer que eles são conhecedores da palavra, que eles são doutores da lei, que eles conhecem de capa a capa, mas quando eles estão lidando com Jesus, né, eles não colocam isso, porque eles não ouvem a Jesus. Lembra lá dos túmulos? Eles embelezam os túmulos são lindos, mas eles não escutam até hoje quem? Os profetas. E qual é a prova disso? É porque eles não querem ouvir a Jesus. Quem revelou Jesus? Os profetas. Quem revelou Jesus? A lei, as chamadas profecias messiânicas. E esses homens não estão ouvindo a Jesus. Então, em razão disso, essa postura que eles têm, ela é frágil. Principalmente porque eles podem enganar de maneira temporal quem? O homem. Mas elas não enganam a Deus. E Deus, né, está vendo. Para Deus isso é muito claro. Tanto é que ele vai trabalhar no versículo 4 e 5, ó, digo, pois, amigos meus, não temais os que matam o quê? O corpo, o físico. Não é para temer aquele que mata o físico, a parte física. E depois disso, nada mais vai poder fazer. Por quê? Porque agora vai ser um corpo sem vida ali diante dele. Mais do que isso, ele não pode fazer. E ele continua. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. É para temer o homem? Não.
E aí, complementando sobre aquela ideia da fragilidade da hipocrisia, o homem é preciso viver para temer o próprio homem? Não, porque o homem não sabe o que se passa no coração e na mente um do outro. E Deus, ele sabe? Com certeza ele sabe. E aí, o que é que o homem precisa fazer? Ele precisa temer a Deus. Quando Jesus fala, olha, temer aquele que deveis, né, aquele que depois de matar tem poder de lançar no Geena. O quê? No inferno. E sim, digo-vos que a esse deveis temer. A esse deveis temer. Diga, Giovanni. Uma outra dúvida, aqueles versículos 2 e 3, onde ele fala que não há nada escondido que não venha a ser descoberto, aqui ele me corrige. Penso que ele está falando, os fariseus eram hipócritas, pois eles exigiam um fardo pesado dos outros e eles mesmos não conseguiam carregar. Então, é hipocrisia. Então, tudo que nós fizemos hoje de errado às escondidas, um dia será revelado no dia do juízo. Eu botei assim, tudo que fazemos no oculto será descoberto no dia do juízo. Está correto isso? Um ponto, de certa maneira, conforme a revelação da palavra, sim. Mas o ponto que eu vejo aqui Jesus trabalhando de uma maneira mais urgente é mudar hoje, no caso desses homens, para que eles entendam que, a partir desse momento que eles estão ouvindo, lembra o versículo 1, quando ele diz assim, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos. Ele já exortou os fariseus, ele já exortou os intérpretes da lei. As multidões estão ao redor dele. Aí alguém vai pensar, pera lá, ele não tem preocupação em relação às multidões? Como eu disse, o foco de Jesus, nesse momento, ele está rodeado de pessoas. As pessoas estão tropeçando uma nas outras. Mas ele está trabalhando com quem? Com aqueles que vão ser, depois da sua ida, os proclamadores do reino de Israel. E ele está ensinando esses homens que é uma questão urgente. Né? O homem vai lá e pensa no juízo, né? Não nesse sentido, Giovanni, mas ele precisa pensar no hoje, na ação dele hoje, na praticidade dele hoje, né? Porque se ele morre daqui a pouco, se ele vai daqui a alguns dias, o juízo vai chegar, mas ele precisa pensar na condição dele hoje diante de quem? Diante de Deus. Deu para ficar claro aí, Giovanni? E aí, como ele trabalha, lá no Vos mostrarei quem deveis temer, é para temer a Deus, não é para temer o homem. Então, ao fazer ou deixar de fazer, o homem tem que pensar no outro? Não, ele tem que pensar em Deus. Porque Deus é aquele que pode interferir não só na carne, mas também em relação às questões espirituais. Olha quando ele trabalha na segunda metade do 6, que ele tem poder, né, de matar, né? No sentido matar não, mas de lançar no Geena. Essa palavra Geena aqui traduzida é diferente lá, por exemplo, do Mateus capítulo 16, versículo 18, quando Jesus diz assim, ó, e eu edificarei a minha igreja e a porta do Hades não prevalecerá contra ela. A João Ferreira de Almeida traduz como inferno, não é inferno lá no capítulo 16, versículo 18, é Hades, mundo dos mortos. Aqui, por sua vez, é Geena, né, que é o chamado Vale de Inom, que ela ficava ali aos arredores de Jerusalém. Tem uma citação lá em Jeremias, se os irmãos quiserem anotar, Jeremias capítulo 7, versículo 31. Jeremias 7, 31, diz assim, vou ler o versículo 30 e o 31 de Jeremias 7. Os de Judá fizeram o que eu reprovo, declara o Senhor. Profanaram o templo que leva o meu nome, colocando nele as imagens dos seus ídolos. Construíram o altar de Tofete, no vale de Ben-Inom, ou seja, o filho de Inom, para queimarem sacrifícios seus filhos e as suas filhas, coisa que nunca ordenei e que jamais me veio à mente. Aqui ele está falando, lembra lá, depois da morte de Salomão, Roboão se levanta, como Deus havia profetizado lá para Jeroboão, ele leva 10 tribos, né? E se chamam Israel, fica Benjamim e Judá, e aí de tempos em tempos subia um rei, temente a Deus, restaurava,
Mas depois que ele morria, vinha outro e desfazia tudo e entregava a vida espiritual do povo, ele se entregava à idolatria. Nessa citação aqui de Jeremias, esse de queimar filhos e filhas, provavelmente nesse vale de Inom, ele era considerado um vale maldito, porque lá os judeus, nesse período em que eles estavam longe, desobedecendo a Deus, eles sacrificavam seus filhos para Moloque, que era um deus pagão. Então, por isso que aqui Jesus ele cita esse vale, Geena, é uma referência ao chamado Vale de Inom, considerando que Deus, para aquele que não se entrega, para aquele que não teme a Ele, para aquele que não busca a Ele, para aquele que não tem praticidade naquilo que Ele ensina, um dia Ele vai lançar esse aonde? Lá no Vale de Inom, ou seja, uma figura de que Ele vai jogar ele na maldição, em outras palavras, na morte eterna. Então, para quem? É para temer quem? O homem que dá fim no corpo, depois disso ele não pode fazer nada, ou é para temer a Deus? Para que justamente o homem possa colocar um fim no quê? Na hipocrisia. A hipocrisia nada mais, nada menos é que o quê? O homem diante de outro homem tentando ser aquilo que ele não é. Mas a pessoa não vai identificar, mas Deus sabe. E é justamente o ponto que Jesus está enfatizando aqui. Aí alguém para e pensa, pera lá, então é para eu temer a Deus, porque Deus ele vai punir dessa maneira? Não, mas é para entender a grandiosidade do poder de Deus. O homem, ele pode ferir o físico, mas Deus tem o poder sobre o espiritual. E a grandeza do poder é tamanha do Senhor que, olha só o versículo 6, como o Barbosa até citou na oração, não se podem vender 5 pardais por 2 moedinhas. Não se podem vender 5 pardais por 2 moedas. Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de quem? Diante de Deus. Aos olhos dos homens, aqueles 2 pardais são extremamente desvalorizados. Mas aqueles 2 pardais não passam em branco diante da presença de quem? Diante da presença de Deus. Por quê? Porque Deus, pelo seu poder, ele conhece tudo. E aí que está o ponto. Tanto é que, como o Barbosa citou, o versículo 7, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. É para temer a Deus. É para temer a Deus pelo seu poder, mas é para temer a Deus com o cuidado que Ele tem conosco. Ele cuida de nós. Ele sabe dos nossos anseios, das nossas dificuldades. Mas o que Ele se preocupa conosco? E olha o que Ele diz, versículo 7. Até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temais. E aí a grande questão, bem mais valeis do que muitos pardais. Olha como é que nós somos valiosos. E aí a gente pode trazer para o contexto aqui dos proclamadores, né? Como o próprio Jesus, como sendo aquele que restaurou o reino a Israel. Olha como é que nós somos importantes. Porque Deus saiu da sua glória eterna, ele se fez carne. João, o Evangelho deixa bem claro. E habitou entre nós, cheio de quê? Graça e verdade. Para que ele pudesse entregar a sua vida em nosso favor. Somos ou não somos importantes? Somos importantes, somos valiosos. E Deus cuida de nós? Cuida, cuida. Alguém pode chegar e dizer, nesse período de pandemia, muitas pessoas faleceram em razão dessa questão do Covid. Mas se você parar e pensar comigo, se não fosse o cuidado de Deus, o estrago, em termos de morte, poderia ter sido bem maior. Bem maior. Antes de vacina, antes de qualquer outra coisa, Deus cuida de nós. Alguém diz assim, todos, seja da igreja, sejam aqueles fiéis, porque os olhos do Senhor estão em todo lugar, e Ele está sobre os bons e sobre os maus. Ele oportuniza todos, para que justamente se haja o quê?
o cuidado, para que as pessoas possam enxergar a sua necessidade. Diante de quem? Diante do cuidado do Senhor. Diga, Michael. Antes do Michael falar, só rapidamente, Diga, não sei se mano. os irmãos, Diga, Giovanni. não sei se os irmãos conhecem o Michael, alguns já conhecem, é da região de Moçambique. Agora lá é 00:40 para ele. 00:40. Ele participou de um estudo hoje de manhã, ele participa, né? Eu que estava de Moçambique, ele nos confessou, nos revelou a vontade que ele tem de participar dos nossos estudos, mas pelo horário, do fuso horário, é muito tarde para ele. E pediu orações para nós, para que ele conseguisse participar, se programar, e hoje ele está aqui. Fico muito feliz, emocionado por ti, Michael, que Deus te abençoe a tua caminhada, a vencer os problemas sociais que você tem aí em Moçambique, para seguir no caminho. Bem-vindo, irmão. Seja bem-vindo. Pode falar, Michael. Eu não consegui compreender. Pede para ele desligar a câmera, que fica melhor para a gente ouvir. A internet. Tenta agora, Michel. Desliga o seu vídeo. Desliga o seu vídeo e deixa o áudio ligado. Isso. Sim, eu estou perguntando o que significa a palavra pardais. Pardais? Pardais é um tipo de pássaro, né? E aqui na cultura judaica, eles comercializavam, quando Jesus cita esse exemplo, é para mostrar, peraí, 2 pardais são vendidos por 2 pequeninas moedas. Como se fosse assim, é algo insignificante. Essa venda para o homem é algo extremamente inexpressivo. Só que olha um ponto que Jesus enfatiza no versículo 6. Entretanto, nenhum deles passa despercebido ou em esquecimento. Ou seja, Deus sabe o valor que cada um deles tem. E aí, ele usa esse exemplo para que depois, no versículo 7, ele fale sobre os cabelos da nossa cabeça. E ele diz, olha, todos os cabelos, né, são contados. E aí ele diz, não tenham medo ou não temais. Por quê? Porque vocês valem mais que os pardais. Mostrando que se Deus, 2 pardaizinhos comercializados, não passam batido assim no esquecimento na presença de Deus, imagine eu e você. Mostrando como nós somos importantes. Deu para compreender, Michel? Sim, compreendi. Muito obrigado. Eu que agradeço, irmão, a sua participação. Então, como a gente pode ver, ele diz, olha, não temam, vocês valem mais que os pardais. E agora, olha um ponto importante. Diante da vontade de Cristo, ao entendermos o cuidado de Deus, o que a gente precisa fazer? Versículo 8 e 9. O que é necessário fazer? Quando entendemos o cuidado de Deus, e aí, de uma maneira natural, a gente vai ter o quê? Atitude correta, e precisamos estar cientes disso, e deixar as pessoas também ter ciência disso. E qual é a ciência que nós e as outras pessoas precisam ter? Versículo 8, digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, olha só, eu também o confessarei diante dos anjos de Deus. Então, o Filho do Homem o confessará. Então, olha só, eu falei ali para o meu vizinho, ninguém viu, eu conversei ali com aquela pessoa a respeito das Escrituras, mas Deus sabe. Jesus sabe que nós estamos anunciando, Jesus sabe da nossa praticidade, do nosso esforço, né? Considerando as condições, sejam elas financeiras, de saúde, né? Deus, ele sabe. Deixa eu contar aqui uma história, minha tia está aqui, a minha avó, ela já conheceu o Evangelho lá junto com a minha mãe, lá em 1984, já era uma senhora idosa. E aí, às vezes, ela em casa se batia, eu sentia algumas dores aqui, e aí toda vez quando ela chegava domingo de manhã, eu, garoto,
Aí eu, benção minha avó, Deus te abençoe, meu filho. Como é que a senhora está? Ah, meu filho, hoje está doendo aqui os meus quartos, né? Eu assim, estava fazendo isso, fui subir a escada e está doendo aqui. Mas sabe onde que ela estava quando eu perguntava isso dela? Lá no prédio, para adorar o Senhor junto com a igreja. Ela não permitia que aquela dor pudesse deixar ela em casa, porque ela sabia que mais do que aquilo que ela estava sentindo, era o privilégio que ela tinha de poder adorar quem? Ao Senhor Jesus junto com a sua igreja. Então, essa é a situação que nós precisamos entender. Confessar Jesus não é somente proclamar no sentido de falarmos, mas é a postura que a gente tenha reconhecendo o cuidado, a atenção, o nosso temor em relação a quem? Em relação às coisas de Deus, em relação à comunhão, de podermos estar juntos, né? Independente da nossa condição de saúde, precisamos estar prontos para o quê? Para adorar o Senhor. E aí que está o ponto. Quando nós fazemos isso, quem é que está vendo? É Jesus. É Jesus. Ele está vendo e o que ele vai fazer? Ele vai reconhecer isso. E aí é justamente entendermos o cuidado que Deus tem conosco. Mas se aí, ao contrário, alguém não faz, versículo 9, o que Jesus faz? Ele deixa claro. Mas o que me negar diante dos homens, ele vai ser o quê? Ele vai ser negado. Ele vai ser negado diante dos homens, né? Ele vai ser negado diante dos anjos de Deus. E o que é que vale mais? Nós recusarmos Jesus, deixarmos de confessar Jesus diante dos homens, ou um dia recebermos a negativa de Jesus diante dos anjos? E olha onde os anjos estão. No céu. Então, para a nossa vida, isso precisa ser uma grande referência. Para aqueles que nós anunciamos, isso precisa ser uma grande referência. Essa semana, eu estava estudando com os alunos do curso Deixa a Bíblia Falar, e aí a gente estava vendo aquela aula 6, eu fazendo a recapitulação, trabalhando sobre o papel da mulher em relação à questão da liderança, a condução. E aí uma aluna perguntou, professor, é muito intrigante isso é polêmico, né? Sobre essa questão da mulher, porque no mundo religioso isso é muito comum, né? E aí isso é complicado. Aí eu disse, eu compreendo isso. Mas se de fato é o nosso desejo fazer a vontade de Deus, nós precisamos abrir mão daquilo que não está de acordo com a vontade do Senhor e obedecer unicamente a Deus. Aí eu comentei mais e disse, ó, o meu papel é trazer a vocês a verdade a respeito da vontade do Senhor. O papel de vocês, decisão de vocês é obedecer ou não. Mas uma coisa que eu preciso ter claro, e cada um de vocês, né, falando para os alunos, precisamos entender que um dia a gente vai estar diante da presença do Senhor. E nós vamos prestar contas se nós obedecemos ou deixamos de obedecer à vontade de Deus. Então, olha o ponto que Jesus está trabalhando, é esse. Ou confessamos ou não confessamos. Confessando, né? Deus ele deixa por meio de Jesus claro qual vai ser o resultado. Se não houver a confissão, qual vai ser o resultado? E aí que está o ponto. Lembra que quando cada um de nós decidiu ser batizado, fomos até a frente da comunidade, de frente para a igreja, tomaram a nossa confissão. A nossa confissão, diferente do batismo, que naquele momento, a nossa confissão não se limitou só naquele. Você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador? Sim. Você promete até o último dia da sua vida, até a volta de Jesus, obedecer e ser fiel? Sim. Ali é o começo de tudo. Depois dali, todos os dias, em todos esses anos que temos servido a Jesus, temos que confessar e permanecer firme com aquilo que nós fizemos diante da irmandade. Isso é confessar a Jesus. É uma continuidade, é dia a dia, até o nosso adormecer ou até a volta do nosso Senhor. Diga, Barbosa. Isso que você está falando aí é tão triste que quando chegar no dia, eu fico imaginando se a gente não fizer a vontade do Senhor do jeito que Ele espera que nós façamos. Porque Jesus ele é específico naquilo que Ele quer que a gente faça. E aí,
Imagina a gente chegar lá e ele falar para nós: afastai-vos de mim que eu não te conheço, e você não fez a minha vontade. Isso aí vai ser tão doloroso. Vai ser uma tristeza profunda. Então nós precisamos fazer o quê? A vontade do Senhor. Eu vejo, às vezes, a gente dá aula para denominacional e por que hoje as mulheres assumem? Porque o homem não faz seu papel, só que está errado. A mulher é importante, sim. Nós temos que mostrar para elas que elas são importantes. A mulher sabe dificular, não é verdade? As mulheres continuam orando. Congresso feminino, elas... é interessante, só que à frente da congregação, esse é o papel do homem. Só que os homens são tão mole. Eu falo que é igual um dinossauro, o braço curto, né? Porque aí as mulheres acabam assumindo esse papel. E vai ser tão triste que a gente vai ser cobrado também. Entendeu? Ó, servo fiel, você não foi fiel. E ele vai falar para você assim, ó, afastar de mim que eu não te conheço. E é muito triste. Uhum. Por isso que precisamos, além do apego à palavra, pedir a Deus, né? Buscar a Deus em oração para que a gente possa vencer as nossas deficiências. Não permitir que as nossas dificuldades elas sejam assim maiores do que a vontade de Deus na nossa vida. O temor. Lembra lá quando a gente, logo no início da carreira, quando a gente vai ensinar, vai até subir no púlpito, a gente tem aquele receio, aquele temor, aquele medo. Eu lembro que a primeira vez que eu fui ajudar para servir a bandejinha da ceia, né, eu tremia que eu ficava com medo de derrubar a bandejinha com o suco de uva, né? E isso só para fazer, para subir, para segurar a bandeja. Está lá, ouvir o irmão fazer a exortação, e depois ele orar e descer com a bandejinha, a mão chega a vir suada. Só que com o passar do tempo, a gente buscando, né, servindo ao Senhor, aquilo vai passando o hábito, e nós precisamos ter firmeza, ou seja, o medo controlado. Ou seja, conseguimos vencer as nossas deficiências, e precisamos ampliar ainda mais essas dificuldades, né? Para que a gente possa fazer aquilo que agrada a Deus. Não é fácil, mas precisamos nos esforçar, porque Deus se esforçou e Ele tem cuidado de nós. E precisamos justamente caminhar de acordo com aquilo que Ele espera de cada um de nós. Diga, Chaves. Interessante que o Barbosa colocou uma situação bem própria. Por isso que na pregação de Jesus, ele disse que depois do juízo haverá choro e ranger de dente. E a gente entende que é justamente pelo fato de, do outro lado da vida, ter a consciência do quanto foi perdida a oportunidade de servir e obedecer a Deus. Uma situação que ele colocou bem interessante é que as pessoas hoje elas se dedicam àquilo que elas querem, no intuito de pensar que estão agradando a Deus, e Deus está dizendo não. Né, por meio da pregação da palavra a tantas pessoas, e elas não aceitam, elas querem do jeito delas. Após a morte, é aquilo que a gente vê em Lucas 16, 19 a 31. É uma realidade do outro lado da vida. Obrigado. Isso. Ou seja, a gente precisa entender que ao obedecer a palavra, né, Chaves, pegando isso que você falou, complementando o que o Barbosa disse, nós não estamos caminhando para a morte. Aquele que não confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, ele está caminhando para a morte. Nós precisamos entender que, como seguidores, como proclamadores do reino restaurado, né, nós estamos caminhando para a vida, porque a morte, para aquele que serve a Jesus, não é o fim, é o começo. É só o adormecer em termos físicos, mas em termos espirituais é a continuidade para a eternidade, para a honra e glória de quem? De Deus. E é isso, como a gente tinha estudado em Gênesis, que Deus tem trabalhado desde o começo, para que eu e você, como resultado dessa vinda de Cristo, possamos viver essa realidade. Nós não estamos aqui para realmente limitar a vida, como se no final das contas cada um de nós vivesse para ser, com a morte, vivermos como fosse adubo para as plantas. A gente vai morrer, vai se decompor, pronto, já era. Não, a nossa expectativa em Cristo, ela transcende isso, ela vai além disso, ela se estende para a eternidade. Nós, como discípulos de Jesus, como propagadores do reino de Israel, somos cidadãos, graças ao sangue de Cristo, do reino dos céus. A igreja, ela é o início
da morada eterna. Mas para isso, como estamos ouvindo na palavra, o ensino de Jesus, precisamos confessar Jesus. Precisamos entender, versículo 10, o valor do Espírito Santo. O valor do Espírito Santo. Por que Jesus diz no versículo 10 que aquele que blasfemar contra o Filho do Homem, né, ele vai ter perdão. Vai ter perdão. Olha o que os fariseus estão fazendo com Jesus. Mas se eles se arrependerem, se eles se arrependeram, o que vai acontecer? Vai haver perdão. Se eles se arrependerem, haverá perdão. Agora, se eles blasfemarem contra o Espírito Santo, não vai haver perdão. Por quê? É como se eles pegassem a fonte de revelação, a fonte da palavra, ela fosse ignorada. É como se eu e você estivéssemos em um determinado lugar e a Bíblia estivesse aberta e eu e você, durante a nossa vida inteira, nós ignorássemos a palavra revelada por Deus por meio do Espírito Santo, que é a Escritura. Vai haver perdão? Não. Se o homem ignorar, não vai haver perdão. Ele vai estar ignorando a fonte transformadora, a fonte de revelação, a fonte que mostra o amor, a graça, a misericórdia, a confiança, o poder, a misericórdia de quem? De Deus. E aquilo que é necessário para que o homem alcance o quê? Fazer a vontade do Pai, agradar a Deus. O que é obediência? O que é fidelidade? O que é amor? O que é perdão? Não de acordo com o conceito do homem, não. De acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Porque hoje, segundo o senso comum, muitos termos do Novo Testamento perderam sentido. Piedade. Piedade é pegar uma esmola e dar para uma pessoa necessitada, um morador de rua. Isso é piedade. Não, isso é caridade. Piedade é o homem se devotar da maneira que Deus, né, ele merece, ou seja, ele precisa ter na nossa vida primazia. Então, as coisas de Deus por meio do Evangelho precisam ser o quê? Valorosas. Por isso que Jesus diz, olha, aquele que blasfemar, aquele que ignorar, aquele que ir contra o Espírito, ele não vai ter perdão, porque ele está ignorando a solução de Deus. É que nem, imaginem a gente, como garotos ou garotas, aí estamos doentes, aí a mãe vem com xarope. E normalmente aquele xarope, eu brinco, minha mãe tinha um chá de limão com alho, que ficava só aquele sumo do alho forte, aí ela caprichava no limão, aí eu dizia que era um remédio ruim, mas bom. Ruim, de a gente poder digerir, mas o resultado dele era fantástico. É essa situação. Deus, ele vem com remédio para o problema que o homem tem na sua vida espiritual. Aí o homem diz, eu não quero. Ele vai ficar curado? Não. Ele não vai ficar curado, porque ele está rejeitando a solução de Deus. E é justamente esse ponto quando fala sobre blasfemar. O homem rejeita a solução de Deus para o perdão, para o restauro, para a nova condição que Deus tem para o homem. Ao fazer isso, como os fariseus, escribas estavam fazendo, o que isso vai acontecer? Eles não vão poder receber da parte de Deus o perdão revelado por Deus por meio de Jesus. E aí, para a gente finalizar, versículo 11 e 12, a gente pode ver que o Espírito Santo também na vida deles é valoroso. Por quê? Porque eles fizeram o quê? Jesus diz, versículo 11, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar. Por quê? O Espírito vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis fazer ou dizer. Então, eles precisavam ouvir a palavra, precisavam confiar no cuidado de Deus e na revelação do Senhor. Por quê? Porque como propagadores do reino, se eles fossem práticos naquilo que Jesus estava ensinando, Deus ia agir através de quem? Do Espírito Santo. Agora tem um porém para mim e para você. Não vai eu e você estudarmos a palavra para ver se nós vamos conseguir falar algo dentro daquilo que Deus ensina. Muitos homens, hoje, quando eu digo homens no contexto religioso moderno,
Abraão abre a Bíblia aqui, aí ele começa a dizer, achando que é a revelação de Deus. Não. Eu e você, como propagadores do reino a Israel hoje, nós não somos inspirados para pregar, mas nós nos preparamos para pregar a palavra inspirada. Por isso precisamos estudar. Por isso que momentos como esse, de aprendizado, de estudo, assim como outros que nós temos, precisamos com afinco entender o contexto, entender o texto, ver o que está ao redor. Para quê? Para que com esse ensino possamos nos conduzir, não do nosso jeito, mas de acordo com a vontade do Senhor. Então, são dois contextos diferentes, né? A forma como Deus agiu por meio deles, porque eles não tinham a palavra revelada, os 27 livros. Esses 27 levaram mais de 50 anos para serem escritos, e eu e você temos um grande privilégio, porque temos os 27 livros. Agora, seja no celular, seja no livro encadernado, e precisamos estudá-lo. E todas as vezes que estudá-lo, precisamos entender, para que possamos transmitir de maneira coerente, não do meu, não do seu, mas do jeito do Senhor. Alguém gostaria de finalizar com um comentário, alguma pergunta, algo que não ficou claro antes da oração final? Fiquem à vontade, irmãos. Só para ajudar, Alessandro, eu coloquei no meu aqui três passagens que corroboram com essa questão que o Espírito Santo ia ajudar os apóstolos, né? Atos, capítulo 4, versículos 8 a 12, quando Pedro vai perante o Sinédrio lá, ele é preso ali, depois Atos 5, 29 e 32. No começo da igreja, em Atos, nós vemos muitos apóstolos dando explicações às autoridades judaicas, e eles falando através do Espírito Santo. Obrigado, Giovanni. Mais alguém? Tranquilo, então. Então, lembrando, quem nós somos? Os propagadores do reino de Israel. O que é que a gente precisa entender? Que a hipocrisia, ela não agrada a Deus. Que nós, como pessoas que temem a Deus, precisamos entender o seu cuidado, a importância que temos e que, acima de tudo, hoje, como aqueles que têm na sua vida o Espírito Santo, precisamos agir de maneira prática em relação à vontade de Deus e, acima de tudo, confiarmos nele. Porque cada um de nós é importante na obra da proclamação do reino restaurado. Vamos fazer a oração final? Oremos, irmãos. Senhor Deus e amado Pai, grandioso és tu, muito obrigado pelo seu amor, sua misericórdia, sua paciência, muito obrigado pelo seu perdão pelos nossos pecados, muito obrigado pelo Cristo, nosso Senhor e Salvador, e pelo Espírito Santo que habita em nós. Te agradecemos essa oportunidade que tivemos de nos reunirmos como tua igreja e ouvirmos a tua palavra através do teu servo Alessandro. Te agradecemos pela presença do irmão Michael e te pedimos por ele que ele consiga estar presente nesses estudos conosco, crescendo espiritualmente, ajude ele na caminhada, na nação dele lá com os irmãos, os problemas que ele enfrentam, e que ele possa perseverar e seguir firme no caminho de Jesus Cristo, rumo à vida eterna. Abençoe também a irmã Giane, que está presente hoje aqui conosco, na saúde dela, tenha misericórdia, alivie suas dores, e que os exames que ela possa vir a realizar agora, dê tudo certo. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que oramos, agradecemos, e nos despedimos do Senhor momentaneamente, e que possamos participar do próximo estudo para aprendermos mais do Senhor. Em nome de Cristo que oramos, agradecemos. Amém. 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 Agradecer a presença de todos os irmãos. Amém. Na próxima Amém. quinta, o nosso professor Sabidinho já está na área. Obrigada, Alessandro. Oi, seu lindo. Valeu, Boa noite, Alessandro. Sandro. Olha Obrigada. a Lica aí, pessoal. Olha, Lica. Aí quem chegou, ó. Olha o atraso, ó. Chega atrasadinha. Chegou agora, foi, Barbosa? Não Marca cheguei aí, marca agora, aí. não. Marca aí. Não. Marca aí que chegou atrasado. Não manga, Só não 5 manga dela. minutos. Não manga dela. Está ali, que a Serena vai chegar. Deixa, né, Geisa? Deixa. Nós vamos fazer o relatório completo com o Enio, fica tranquilo. O doce. Que vou fazer ela para ser completa. Vamos para outra sala. Vamos lá para Campinas. Tchau, gente. Valeu, um abraço. Obrigada, Sandro. Aula maravilhosa. Alessandro. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Eu também é Fernando. De bom também. Eu também é sabidinha, Alessandro. Sandro é sabidinho, Sandro.
É sim. Graças a Deus. É muito que já pediu. Irmão. Boa noite.